Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja. Espero que vocês tenham aproveitado, por mais que as férias, não foi nem as férias dos sonhos, que nós tivemos que ficar mais reclusos em casa, mas deu para dar uma descansadinha. Então vamos acordar para a vida agora, povo, e estudar. Principalmente pensar na execução das tarefas e organizar sua rotina de estudo. E aí, pessoa, nós vamos começar agora com um novo conteúdo referente à geografia física, que é algo que está muito presente no primeiro ano, né? E a gente vai falar sobre evolução da Terra. Essa imagem que vocês estão vendo aqui corresponde ao que os cientistas acreditam que a Terra seria há 4,5 bilhões de anos, arredondando, tá? Então, a dona Terra teria, sim, 4,5 bilhões de anos. Cara, que senhorinha, hein? E olha só, a gente vai estudar um pouco disso e as transformações que aconteceram na Terra a partir da geologia, que vai estudar as estruturas internas da Terra, a idade geológica do nosso planeta e também a gente vai falar um pouquinho sobre as formações rochosas. Então, tudo isso está relacionado a quem? A dona geologia. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando a Terra desde quando ela era fundida, né? Incandescente, aqui há 4,6 bilhões de anos ou 4,5 bilhões de anos, vai depender aí do arredondamento, e até ela chegar naquilo que é hoje, tá? Então, desde a formação da hidrosfera, porque houve as primeiras chuvas, antes disso a gente tem que lembrar que era tudo muito incandescente, então terremotos, abalos sísmicos, era tudo muito quente. E aí a gente tem depois a formação da hidrosfera, com a formação dos oceanos, e aí a gente tem também a formação da Pangeia, tá? Por volta de 255 milhões de anos atrás. E eu vou mostrar para vocês, hein? O que seria. Então, a Pangeia é uma palavra que significa um único continente. E aí a gente tinha os movimentos das placas tectônicas que iam separando esses continentes, né? Então, o magma, com essa diferenciação de temperatura e de pressão no interior da Terra, faziam com que as placas se separassem. E aí a gente tem, então, a separação desses continentes. Então, a princípio, nós tínhamos a Pangeia, que foi separando, transformando em Laurásia, Gondwana, e separando mais ainda, com o passar do tempo, dando essa configuração dos continentes que a gente tem hoje, tá bom? Então, aqui a gente tem Cretáceo, Quaternário, mostrando direitinho até chegar no Quaternário, o período que nós estamos. Aí eu falei, Quaternário? Eita, que isso? Não é de colocar debaixo do travesseiro, tá? Nem de comer no café da manhã. Nós estamos falando da escala do tempo geológico. Se a gente está falando de uma senhorinha de 4,6 bilhões de anos, essa jovem, então a gente está falando de eras e períodos que vão retratar os acontecimentos da Terra, tanto do ponto de vista geológico quanto biológico, tá bom? Vocês com o tempo vão dar uma olhada no texto que eu mandei para vocês e ver o que acontece em cada um aí dessas eras, desses períodos. Só rapidinho, nas eras nós temos Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica, Pré-Cambriano e Proterozoica, tá? E Arquezoica. Aí eu falei para vocês como está aqui, de cima para baixo. Só que a primeira era é a mais recente, que é a que nós vivemos, que é a Cenozoica, beleza? Onde a gente fala já do surgimento do homem, de movimentos tectônicos mais recentes, da formação da Cordilheira dos Andes, ou até mesmo para a gente falar um pouquinho sobre a formação do arquipélago de Fernando de Noronha, tá bom? E aí nós temos também os períodos. Então, quando eu falo do Quaternário, é o período onde o bicho-homem surgiu, a bicha-mulher também, hein? E nós temos também o Jurássico, o Triássico, que todo mundo já está mais acostumado por conta dos filmes, né? E a gente tem aqui embaixo os períodos que vão corresponder à formação das primeiras rochas, à formação dos escudos cristalinos, que aqui é um pouquinho mais relacionado às rochas e os relevos mais antigos, tá? E a gente vai ver isso muito bem
com o passar do tempo quando a gente for estudar geomorfologia. Então, quando a gente for falar de estudo de rochas em geologia e quando a gente for falar de geomorfologia, a gente vai estar falando de relevo, beleza? Para a gente falar de estrutura interna, a gente tem que estudar as camadas da Terra. Então, imagina aí, pessoal, a gente partindo a dona Terra ao meio e a gente vai ter essa configuração. Não é que a gente tem essas camadas divididinhas assim, mas de acordo com as características que a gente encontra no interior da Terra, a gente pode estimar aí, então, essas camadas, tá bom? Daí, a parte superficial da Terra nós chamamos de crosta terrestre, que é onde a gente vive. Onde tu tá aí, amigo? Tá? Você está na crosta terrestre. As edificações, onde nós vivemos, as diferentes formas da superfície terrestre. Aqui a gente está falando de uma área que tem entre 5 e 70 quilômetros de profundidade. Então, é a casquinha do ovo mesmo. Se a gente for pensar em toda a profundidade da Terra, é muito pouquinho, certo? Aí nós temos a astenosfera, que é onde nós temos o magma, que é como se a gente pensasse no material fluido, quente, incandescente, que está aí no interior da Terra. E nós temos uma descontinuidade, que é a descontinuidade de Moreau ou Moreau-Rovsik, tá? Que na verdade é a área onde a gente tem mais instabilidade, que tem uma maior velocidade desses materiais, portanto, é aí que vai ocorrer com mais intensidade vulcões, terremotos, toda essa instabilidade da Terra, beleza? E aí o manto, ele é dividido em manto inferior e manto superior, tá bom? E nós temos também um núcleo. Então, nós temos o núcleo externo e interno. Essa parte da Terra, ela já é composta por ferro e níquel, tá? Uma parte vai ser sólida e a outra vai ser mais fluida. E essa é a área também que tem a ver com o campo magnético da Terra, que vocês vão ver lá na frente em física. E aí, lembra que a gente falou do manto? De todo esse material incandescente? Então, aqui nós temos o magma, que vai trabalhar em convecção. Tá vendo? O movimento dele descendo e depois ele vai subir. Então, a gente tem movimentos circulares aqui, porque nós temos pressão e temperatura atuando nesse material. E aqui é onde nós vamos ter as separações e os encontros das placas tectônicas. Quando o magma está mais próximo da crosta terrestre, ele tende a resfriar, ficar mais pesadão e descer para o núcleo, onde ele vai aquecer novamente, ficar mais leve e subir. Então, tem um movimento circular constante aqui. Então, esse movimento, ele pode fazer com que as placas encontrem ou se afaste. Pessoas, conteúdo é só esse, pouquinho, porém é necessário estudo para poder se familiarizar com todas essas terminologias. A atividade é uma atividade de reflexão, tá bom? Então a gente tem um vídeo do YouTube, para quem tem internet, vale a pena assistir. Ele fala, na verdade, da história, deixa eu abaixar o som aqui. Ele fala sobre a história de uma rocha, desde o seu surgimento, tá? Até o finalzinho lá dela. E aí, toda a história da rocha está relacionada à evolução da Terra. Então é bem legal de assistir para entender um pouquinho. É lúdico, mas é gostoso de ver e você conseguir perceber aí as eras e os períodos geológicos. E aí nós temos uma imagem também para fazer essa reflexão, onde toda a história da Terra é contada em um dia. E aí? Se nós pudéssemos contar a história da Terra em um dia, nós, seres humanos, apareceríamos lá no finalzinho, né? Nos últimos segundos. Como é na escala do tempo geológico? A gente aparece lá no Quaternário, né? Lá no Cenozoico, bem no finalzinho. Quantas coisas aconteceram em 4,5 bilhões de anos? Muita coisa, né, meninas? Eu quero que vocês façam essa correlação entre toda essa delicadeza da natureza,
para poder termos os relevos, as rochas, as florestas e os mares. E hoje a ação antrópica, ou seja, a ação do bicho-homem em relação ao capitalismo e a forma que a gente tem vivido e visto a natureza como um recurso. E aí a gente acaba levando sempre para o lado financeiro e acabando com tudo. Então faça um texto relacionando isso para mim, bem bonitão. E aí caprichem que nós vamos verificar essa atividade semana que vem, tá bom? Então é só isso. Bom estudo. Se tiver dúvida, eu tô no EO, hein? Não esquece não. Beijo!